Celebramos hoje a festa de Santo André Apóstolo. Santo André era irmão de São Pedro, de Simão Pedro, nasceu em Betsaida, lá perto do mar da Galileia, e tinha como ofício ser pescador e participava da companhia de São Pedro nos trabalhos de pesca. Quando João apareceu, começou a pregar, André era discípulo, passou a ser seu discípulo e participou das pregações primeiras de São João e prepara as pregações que eram a preparação para a vinda do Salvador. E quando encontra com Jesus, Jesus foi batizado por João, e João diz: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. André, então, já naquele momento, começa a seguir Jesus e começa a fazer o seu primeiro apostolado, né? Dizendo: encontramos aquele de quem falam os profetas. Chega Jesus, diz: onde moras? Jesus disse: vem e vê. E ele começa então a conhecer Jesus mais de perto. Mas continua com o seu trabalho com São Pedro, lá no norte da Palestina, como pescador. Jesus então, como diz o Evangelho de hoje, caminhando à margem do lago da Galileia, vê lá Pedro e João, vê Pedro e André, primeiro, depois Tiago e João, e diz: vem, segue-me. E eles deixam tudo, né? Mas é significativa a frase que São Mateus coloca: vem e segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. Agora então, Jesus já mostra que o mundo é como um grande mar, e eles são chamados a um outro ofício, que é o ofício de pescador de homens. E como seriam esses pescadores? São Paulo, na Epístola aos Romanos, diz que esta pesca começa sempre com a pregação do Evangelho. Essa é uma das missões da igreja, a pregação. Aliás, a igreja tem um tríplice munus: ensinar, governar e santificar. E o primeiro deles é realmente a pregação. E o que é que prega? São Paulo diz que para se chegar à justiça é preciso primeiro crer, e para se chegar à salvação é preciso declarar com a boca. Duas coisas importantes na nossa vida como cristãos. Primeiro, é preciso crer. São Paulo fala crer com o coração, porque naquela época achava-se que o coração era a sede do pensamento. Nós hoje sabemos que não. O coração bate forte e é mais ligado a sentimento. Naquela época o coração era mais ligado à razão. Mas o mais importante é que é necessário que haja pregadores, e os pregadores nos mostram as verdades, e nós então cremos, e depois nós damos testemunho. Então, o que é crer? Quando nós começamos o credo, nós dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O que é crer? O sentido da palavra crer aqui não é um achar, um imaginar, né? Isso é mais uma opinião. Mas o crer, segundo o credo apostólico, é o ter certeza desta verdade, mais do que eu visse com os meus próprios olhos. Ter uma certeza por causa da autoridade daquele que me diz. Então eu creio. Embora não compreenda com a minha razão, porque a fé vai além da minha inteligência, vai além da razão, mas eu creio. Creio porque Deus não pode me enganar, porque Deus me ensina, porque Deus diz que é assim. Por isso eu creio. E creio, e esse crer, não apenas numa verdade que se revela, mas crer em todo o conjunto das verdades reveladas que estão lá no símbolo dos apóstolos. Todos aqueles 12 artigos do símbolo dos apóstolos, eu devo crer em todos.
Mas para eu crer é preciso que alguém me ensine, que alguém pregue, que alguém me mostre. Daí a necessidade que a igreja tem de pregadores. Pregadores comprometidos com a verdade, comprometidos com o Evangelho. Não pregadores que querem atrair o povo por interesse pessoal, mas que tenham o interesse único de levar as pessoas para Jesus Cristo e de salvar as almas. Daí nós necessitamos hoje muito de pregadores do Evangelho, comprometidos com a igreja e que queiram ser esses mensageiros da Boa Nova. E que boa nova é essa? De que Deus nos ama, e de que por amor enviou seu Filho ao mundo, e que seu Filho morreu na cruz para nos salvar, e que nos trouxe a salvação, e seu Filho quer nos levar para o céu. É essa espinha, digamos, dorsal de toda a pregação do Evangelho. O pregador não pode atrair as pessoas para si, tem que atrair para Jesus. Se atrai para si, não está sendo um bom pregador. Tem que atrair para Jesus. Na verdade, Ele é que é o semeador. Porque toda obra da pregação leva com a força da palavra de Deus e com essa força leva a graça para que as pessoas se convertam. Então se crê. Eu creio, Senhor, em tudo que o Senhor me ensina. Mas como é que nós vamos ter certeza de que essa pregação é verdadeira? Jesus Cristo nos dá uma garantia de que Ele vai dar uma assistência especial à igreja. O Espírito Santo que eu vos enviarei do Pai, vos ensinará toda a verdade. O Espírito Santo que procede do Pai, vos ensinará toda a verdade. Então a garantia que Jesus nos dá é o envio do Espírito Santo. E envia o Espírito Santo à igreja. Por isso Cristo diz: envia o Espírito Santo e fala aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos despreza, a mim despreza. Portanto, podem haver muitos pregadores do mundo, usando a Sagrada Escritura, muitos batendo de porta em porta, muitos donos de grandes redes de comunicação, mas toda pregação, para ser verdadeira, tem que partir de Cristo pela igreja, através da igreja. Por isso São Paulo diz: como haverá pregadores se não são enviados? E quem é que envia os pregadores? Jesus Cristo com a sua igreja. De modo que qualquer pregador do Evangelho só pode garantir que a sua pregação é verdadeira se for enviado pela igreja. Porque é a igreja que tem a assistência especial do Espírito Santo para que não erre em matéria de fé e de moral quando ensina. Essa é a garantia que nós temos. Há muitos pregadores pelo mundo, muitos, mas nem todos pregam a verdade. Pregam aquilo que pensam, aquilo que acham, enquanto que a igreja, assistida pelo Espírito Santo, durante toda a história, numa coerência divina, vem ensinando desde o tempo dos apóstolos até hoje, e dá a garantia da verdade. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. Um grande erro que há hoje, e que provém principalmente de Martinho Lutero, é de que cada um pode ler a Sagrada Escritura e dar a interpretação correta, porque o Espírito Santo virá pessoalmente e ele entenderá. Isso não é verdadeiro. A Bíblia não é um livro para estudos científicos, no sentido de que eu vou fazer ali, vou usar de um livre exame e interpretar do meu jeito. Não. A Bíblia é a palavra de Deus escrita e que nos é mostrada pela igreja. Por isso, quando eu vou ler a Bíblia,
meditar da palavra de Deus, eu tenho que perguntar o que é que a igreja diz. De modo que, junto com a Bíblia, eu tenho que ter o catecismo. Porque no catecismo eu tenho ali como a igreja interpreta a Bíblia. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, pode ser usada para tudo. O demônio, quando foi tentar Jesus, usou a palavra de Deus. Erradamente. Então, nós temos que ter esse cuidado de ler a palavra de Deus, sim. Meditar, sim. Mas de acordo com aquilo que a igreja ensina. Então é preciso que todo católico conheça a doutrina e conheça o catecismo. E assim a palavra de Deus vai sendo mostrada. Aí eu vou ter as duas coisas: o catecismo e a Sagrada Escritura. Senão eu posso me perder. De modo que a pregação, ela vem através da igreja. Se não for através dela, é uma pregação falsa ou perigosa. Nós temos necessidade de missionários, de pregadores do Evangelho. São Paulo diz: ai de mim se não evangelizar. Ai de mim se não evangelizar, porque eu fui chamado para pregar. Mas ele dá um alento, né? Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam o Evangelho. Daí a grandeza de quem prega, porque o pregador, ele leva uma luz que ilumina, porque leva o próprio Cristo. O povo que jaz nas trevas, o pregador mostra a luz que é Jesus e diz: é isso aqui, e tudo fica claro. O pregador é um grande curador, digamos, né, da cegueira das pessoas. Quantas pessoas cegas, espiritualmente, moralmente, o pregador diz: é aqui a luz, abra os olhos. Daí a importância da pregação. Mas quando nós ouvimos a pregação, devemos crer, mas devemos dar testemunho. Por isso São Paulo vai nos dizer: crer com o coração e professa com a boca, porque aí nós vamos ter a salvação. Hoje, na festa de Santo André, que morreu mártir ali pelo ano 60, diz a tradição que ele morreu crucificado numa cruz em forma de X, né? Que Santo André então interceda por nós, para que estejamos sempre abertos para o Evangelho, e interceda também por todos os pregadores da palavra de Deus, que levam essa boa nova a tantas e tantas pessoas. O mundo hoje precisa ser evangelizado de novo, até na igreja. A igreja tem muitos batizados, mas poucos evangelizados. Então a grande obra de evangelização é dentro da igreja, porque pouca gente na igreja conhece o Evangelho. A maioria não. A maioria, se conhecesse e desse testemunho, as igrejas não caberiam de gente. Então temos que rezar, trabalhar no Evangelho, para que os nossos irmãos, católicos mesmo, conheçam o Evangelho e passem a professar publicamente a sua fé. Que Santo André interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.